Olá, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a esse momento cultico, onde nós queremos meditar na Santa Palavra de Deus e no seu cuidado por cada um de nós. Deus não se cansa de cuidar de nós. Esse é o tema do nosso culto e da nossa reflexão. Nós iniciamos orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por nos cuidares, por dar tudo aquilo que necessitamos para o corpo e para a alma. Obrigado, Senhor, também por ter nos perdoado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agradecemos-te de todo o coração pelo envio do Espírito Santo, o qual nós suplicamos que esteja nos abençoando nesse momento de culto para ouvirmos a palavra e retê-la em nosso coração. Assim nós pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém. Culto esse que nós iniciamos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, Deus está aqui para cuidar de nós. E como eu disse, a temática do culto aponta para um Deus que não se cansa de cuidar de nós. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações, Deus continua atento a cada um dos seus filhos e filhas. E dentro dessa atenção e desse cuidado que Deus dispensa a cada um de nós, Ele nos convida a confessar a Ele os nossos pecados, confiando na sua graça, na sua misericórdia e no seu perdão. A palavra de Deus nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos esses pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e nos dirigirmos a Deus em súplica, em pedido pelo perdão dos nossos pecados. Onipotente Deus, misericordioso Pai, nós nos colocamos diante de Ti como filhos amados que foram criados por Ti e que, por causa do pecado original, o pecado que nós herdamos desde Adão e Eva, nós recorrentemente acabamos provocando a Tua ira por causa das nossas maldades, por causa da nossa desobediência. Por isso, Senhor, nos achegamos em humildade diante de Ti, suplicando que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor apague as nossas maldades e não olhe mais com ira para nós, mas por amor de Jesus Cristo, Teu único Filho, o nosso Senhor e Salvador, olhe com misericórdia, dá-nos o Teu perdão e a Tua paz. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante da confissão que nós fizemos ao nosso Deus e Pai, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu te perdoo todos os pecados e faço isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus não se cansa de cuidar de nós e nós diariamente suplicamos: Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. E mediante a nossa confissão e a absolvição, o perdão dos pecados dado por Deus, nós dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Querida Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu convido vocês para que façamos a primeira leitura do dia, que é a leitura do Salmo de número 121, um salmo dos peregrinos que cantavam enquanto viajavam em direção ao templo de Jerusalém, lembrando que todo judeu precisava se apresentar no templo, fazer os seus sacrifícios, e nessa trajetória, desde as suas casas até a chegada no templo, eles iam cantando e entoando hinos de louvor. E um dos hinos era este que está relatado no Salmo de número 101, um salmo que mostra que Deus não se cansa de cuidar de nós e que Ele é um Deus vigilante, que está 24 horas por dia ao nosso lado.
Assim diz o Salmo: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Até aqui a leitura do Salmo do dia. Nós oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não dorme nem cochila, o Senhor está sempre disposto a cuidar de nós, o Senhor vem a nós pela sua palavra e não se cansa de dar o seu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Queremos pedir também que o Espírito Santo, por intermédio da palavra, esteja orientando o nosso viver, para que, cuidados por ti, cuidemos também daqueles que estão ao nosso redor. Assim nós pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém. A próxima leitura para este culto é a leitura do Antigo Testamento, leitura de Gênesis 32, 22 a 30. É a história onde o patriarca Jacó, ele tem um momento ali de volta para casa. Ele havia traído seu irmão, havia saído da sua terra e após viver um tempo longe, agora ele está então tentando voltar e se reconciliar com a sua família. E nessa volta, Deus se manifesta para Jacó, e inclusive muda o nome dele de Jacó, que significa traidor, para Israel, o homem de Deus, um homem escolhido por Deus. Diz assim o texto: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, as suas servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia.
Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola nós encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, dos versos 14 até o capítulo 4, verso 5. Assim está escrito: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui a leitura da epístola. Convido vocês também para fazermos a leitura do Santo Evangelho do dia, que encontramos conforme o relato de São Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8, onde a palavra de Deus nos diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado a defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uma pergunta que nos leva a indagar sobre a nossa própria fé. Será que quando Jesus retornar para o dia do juízo final, haverá fé sobre a terra? Nós ainda cremos que Deus não se cansa de cuidar de nós? Ou será que nós estamos preocupados com tantas outras coisas e esquecemos do cuidado diário de Deus em nossa vida? Nós vamos refletir mais sobre isso no momento da mensagem, logo após o próximo hino. Só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam
É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Querido povo de Deus, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento de reflexão. Amém. Nós vivemos um tempo onde parece que o cansaço tomou conta de nós. Parece que o cansaço está dominando todas as áreas da nossa vida. Pessoas estão cansadas do trabalho, das notícias, de lutar por um mundo melhor. Às vezes nos sentimos cansados no corpo por causa do excesso de trabalho ou por causa das doenças que nos afligem. Hoje vocês devem estar percebendo que eu estou gravando esse culto sentado, e isso é por conta da saúde fragilizada, o que nos causa canseira e muitas vezes até desânimo. Às vezes as pessoas estão cansadas até mesmo da fé. Cansados de orar, muitas vezes cansados de esperar. Alguns chegam ao ponto de cansar de crer. Nos nossos desafios diários nós temos lutas que são internas e externas. E muitas vezes no meio dessas lutas vêm os questionamentos. Será que Deus realmente está ouvindo as minhas orações? Será que Ele realmente se importa? Será que não fomos esquecidos por Deus e por isso há tanto cansaço na nossa vida? Por qual motivo Deus não está me atendendo nas minhas necessidades, mesmo que eu ore todos os dias? São perguntas que por vezes vêm à nossa mente. E são muitos os questionamentos. Mas as respostas para todos esses questionamentos não estão em nós mesmos. As respostas estão em Deus. Estão na sua palavra. E a palavra de Deus vem como uma boa nova poderosa na nossa vida. Ela vem como um doce evangelho que diz a mim e diz também a você: Deus não se cansa de cuidar de nós. Ele nos cuida sempre. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir e nem aceitar o quando e o como de Deus de cuidar de nós. Afinal de contas, Deus é um Deus que permanece fiel, mesmo quando nós vacilamos e fraquejamos na nossa fé. Ele continua atento, mesmo quando os nossos olhos se fecham para Ele e ficam abertos apenas para os problemas ou para o desânimo. No Salmo 121, o autor confessa a sua fraqueza e reconhece que ele precisa do socorro que vem de Deus na sua caminhada, uma caminhada de fé em direção a Jerusalém, ao templo do Senhor. E ele confessa que em meio a muitas angústias, o Senhor Deus é quem cuida da vida dele. E não é qualquer Deus, força ou energia.
é o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. De outro modo, o Deus que nos criou e nos sustenta, que nós confessamos no primeiro artigo do credo, quando nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Com essas palavras nós estamos confessando que nós cremos num Deus que nos criou, que nos deu olhos, ouvidos, boca, razão e todos os sentidos. Que Deus, aquele Deus que nos deu vestes, mantimentos, o pão de cada dia, e continua nos sustentando apesar da nossa fraqueza e de muitas vezes duvidarmos do seu amor e do seu cuidado por nós. Deus é tão bondoso que Ele cuida também daqueles que não creem nele. Afinal de contas, eles têm esposa, lar, esposo, filhos, pão na mesa, saúde, médicos, todos os dons que Deus nos dá, todos os presentes que Deus nos dá nas vocações, cristãos e não cristãos recebem do Senhor, quer creiam nisso, quer não. E nós, cristãos, como é que nós fazemos diante das nossas diversidades? De onde virá o nosso socorro? O meu socorro, eu confesso junto com o salmista, ele vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, que me criou, que me deu todos os dons e continua dando. Quantas vezes nós nos sentimos assim, cercados por uma montanha de problemas, sem saber de onde virá a nossa ajuda? Lembre-se sempre, a nossa ajuda vem do Senhor. E é sobre esse incansável Deus que as leituras de hoje apontam. A fé exige uma constância, exige uma permanência, exige estudo da palavra. A fé exige reflexão e orientação do Espírito Santo através dessa mesma palavra. E isso tudo nada mais é do que uma luta espiritual com Deus. Nós não lutamos por Deus, mas nós lutamos com Deus. Seja para pedir, seja para insistir. Essa é a história do juiz iníquo, que com tanta insistência daquela viúva, ele acaba cedendo. Nós não temos um juiz iníquo. Nós cristãos temos um Deus Pai amoroso. E junto a esse Pai nós insistimos. Nós temos uma luta espiritual. Ele sabe do que nós precisamos. Mas como um pai que ama os filhos e quer ouvir dos seus filhos que eles são dependentes, assim é Deus. Eu sou pai de 3 meninas que estão conosco, e pai de mais 2 crianças que estão com Jesus na eternidade. E essas que estão conosco, a gente fica tão feliz quando elas vêm e pedem algo para a gente. A gente sabe que elas necessitam, mas essa dependência mostra o carinho que elas têm pela gente, a confiança que elas têm pela gente. E Deus, da mesma forma, também quer que demonstremos confiança nele. A resposta não está em nós, está nele. E confiantes em Deus, nós confessamos os nossos pecados, pedimos o seu perdão e recebemos esse perdão desse Pai amoroso. A fé em Cristo Jesus, portanto, nos ensina a confiar plenamente no cuidado e no amor de Deus, como crianças que se dirigem aos pais pedindo aquilo que os pais já sabem que elas precisam. Uma história que ajuda a gente a ilustrar esse cuidado permanente de Deus é a de um pastor de ovelhas, que está lá pastoreando numa região muito montanhosa, e certo dia um dos seus cordeirinhos acaba por cair numa fenda muito profunda. Aquele pastor vai com toda a paciência e amor tentar alcançar aquele cordeirinho, mas a fenda é muito estreita, ele não consegue descer lá, e lá no fundo ela é muito escura, ele não consegue ao menos ver aquele cordeirinho que está lá. Então, como uma resolução, como alguém que ama e que não se cansa de cuidar, ele não desiste. Ele deita-se no chão, estica o braço e espera. O cordeirinho está lá embaixo, no fundo da fenda, num lugar escuro, pensando que não tem mais um resgatador. Até que o pastor respondia aos berros daquele carneirinho, com um som familiar e doce da sua voz, repetidas vezes, dizendo: eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E o animalzinho, aos poucos, foi encontrando forças naquela voz, para subir e alcançar a sua mão. Quando finalmente o pastor puxou esse cordeirinho para fora daquela fenda, ele estava todo machucado. E esse pastor, amorosamente, ao invés de descartar um cordeirinho machucado e quebrado, ele coloca esse cordeirinho nos seus ombros
Diz a ele: você ficou cansado, meu querido? Não se preocupe, porque eu não me canso de cuidar de você. Eu vim te buscar, eu vou restaurar você, vou te levar para casa e vou te colocar em segurança, junto com as outras ovelhas, no meu aprisco. Quando nós ouvimos essa história, nós lembramos que assim é o nosso Deus. Um Deus que sabe que muitas vezes nos cansamos, caímos em buracos escuros de medo, de culpa, de cansaço e de desânimo. Mas Ele não se cansa de buscar cada um de nós repetidas e repetidas vezes. Ele cura as nossas feridas por seu poder. E Ele também nos chama e nos restaura pela palavra. Ele nos leva para a sua graça, um aprisco seguro, e nos carrega com o seu amor. A vida cotidiana muitas vezes nos leva ao cansaço, mas olhar para cima, confiar em Deus, continuará sempre sendo a melhor e mais segura opção para o pecador. Mesmo que nos cansemos, mesmo que nos percamos, mesmo que se esgotem as nossas forças, num ato de misericórdia, a mão de Deus estará lá, nos esperando, para nos tirar da nossa profundeza do cansaço e do pecado e nos levar para a segurança, para sermos sempre cuidados por Ele. De onde virá o nosso socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Deus continua cuidando de nós, como diz o apóstolo Paulo, pela palavra. Aliás, toda a palavra ela é inspirada por Deus, útil para a repreensão, para a correção, admoestação, útil como base para a nossa vida, de forma agradável a Deus, em resposta a esse amor de Deus que não se cansa de cuidar de nós. Querido irmão, querida irmã, creia nisso, console-se nisso e que Deus te abençoe. Amém? Nós seguimos com o nosso momento de culto, confessando a Deus os nossos pecados, pedindo a Ele a paz que o mundo não pode dar, se alegrando por causa do perdão e orando, colocando tudo isso diante de Deus com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos dizer agora com o coração aliviado, sabendo dos cuidados de Deus, as palavras de Simeão quando pegou o menino Jesus no seu colo. Podemos orar dizendo assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos, os meus ouvidos receberam a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro e medito em tuas promessas, e do Senhor me acolhes com amor. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, e tu, Senhor, me acolhes com amor. Ao fim do dia, quando tão cansado, eu reconheço as bênçãos
que me dás. Então eu vejo quanto sou amado, te louvo e sei que tu comigo estás. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me acolhes com amor. A minha fé em ti se fortalece, em meio às trevas, dor e tentação, pois sei que em Cristo tu me ofereces o teu perdão, a vida e a salvação. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me acolhes com amor. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me acolhes com amor. Pois tu, Senhor, me acolhes com amor. Chegando ao final do nosso culto, deixo com cada um de vocês a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos na fé, é sempre um privilégio estar reunidos com vocês em torno da Palavra de Deus, no momento de culto, de adoração, de oração e de receber cuidado de Deus, que não se cansa de cuidar de nós. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo momento de culto.